Tudo bom, meninos? Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar sobre os tipos de clima. Iremos compreender a classificação da Terra em zonas climáticas. Identificar também a relação entre movimentos que o planeta realiza no espaço e os padrões climáticos. Também compreender as relações entre atmosfera, ambiente e sociedade. Vamos lá? Como podemos observar, o nosso planeta há uma imensa diversidade de tipos de ambientes diferentes, muitas vezes com características extremas e opostas. É o caso, por exemplo, do calor abafado e da aridez presente nos desertos, em contraste com a umidade e a densa vegetação que se desenvolve nas florestas. Da mesma forma, o calor à beira do mar, no litoral, que contrasta com a neve e o frio predominante das regiões montanhosas ou de elevadas latitudes. Todas essas paisagens são ocupadas pelos seres humanos, pois estes se adaptam aos mais diversos tipos de clima existentes no planeta. A forma de classificação climática mais genérica é a que divide o planeta em faixa ou zonas térmicas. Estas são compreendidas em paralelos especiais como o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, e o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Essa classificação ela se baseia na diferença de incidência da energia solar em distintas latitudes do planeta, uma característica climática muito importante. Vamos imaginar que o Sol, que está nessa posição, os raios incidem em direção à superfície do planeta. Veja que a Terra tem uma curvatura. Essa curvatura da Terra faz com que essa região entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio seja a primeira área a receber o Sol primeiro. Ou seja, o Sol atinge primeiro essa área aqui. Depois observamos que há um espaço ainda, em que os raios solares vão percorrer para atingir a superfície do planeta. Tanto aqui, como nós podemos verificar também essa posição aqui. Ou seja, uma pessoa que está nessa posição aqui, os raios solares irão pegar sobre a cabeça dele. A pessoa que estiver nessa posição aqui, o Sol vai estar inclinado em relação a ele. Ó. O Sol, ao meio-dia, vai causar sombra para ele. Tanto aqui, quanto aqui, vai ter uma sombra, né, dele no chão. E aqui, no caso, a sombra vai estar abaixo dele. Praticamente ele não vai ter uma sombra que ele vai ver. A sombra vai estar bem abaixo dele. Lá, veja que a área curva é ainda maior. Nessa região aqui, o Sol vai incidir no horizonte, sempre no horizonte. Ou seja, a pessoa que está aqui em pé, tanto aqui ou aqui nesse polo, ele vai sempre ver o Sol no horizonte, seja ele à noite ou durante o dia. Tanto é que é conhecido como Sol da meia-noite, porque nessa posição aqui, nos polos norte e polo sul, o Sol sempre vai estar na posição de horizonte. Ele nunca vai ver o Sol passando sobre a cabeça dele. A Terra realiza vários movimentos. Um deles é o de rotação, durante o qual gira em torno de si mesma e por isso toda a face da Terra recebe luz. Enquanto essa está iluminada, pode observar que essa aqui está à noite. É importante também perceber que, em virtude da forma esférica do planeta, os raios solares incidem de forma diferente quanto à intensidade em distintos lugares do planeta, sendo que nas áreas próximas à linha do Equador ou zona intertropical, a luz atinge a superfície terrestre de forma perpendicular. Desse modo, automaticamente maior a intensidade e o calor. Em direção aos polos, os raios, devido à forma arredondada do planeta, incidem na superfície dessa região com menor intensidade. Ou seja, essa curvatura de um lado, tanto ao norte quanto ao sul, ou seja, vai fazer com que o calor seja menor nessas regiões aí, porque vai incidir com menor intensidade, pois atinge o planeta de maneira inclinada e, consequentemente, as temperaturas serão menores. Dessa forma, formam-se as zonas térmicas do planeta.
Entre o Trópico de Câncer e Capricórnio, nós temos a zona intertropical, a zona quente, os climas quentes que vão acontecer aí, como o tropical, o equatorial, o árido, o semiárido. E nas regiões de média latitude, entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, média latitude, e o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, forma-se aqui, a zona temperada do sul, da mesma forma que vai se formar aqui a zona temperada do norte. Por fim, sobra aí as zonas polares, polar norte e polar sul, onde o clima são extremos, sempre vão estar abaixo de zero, regiões polares, onde a permanência de gelo são constantes, devido à menor incidência dos raios solares. Aqui nós podemos ver a distribuição dessas zonas térmicas da Terra de uma outra forma para melhor facilitar para a gente. A Terra realiza diversos movimentos no espaço, porém vamos concentrar apenas em dois, que são os mais importantes devido à influência que exerce no cotidiano e em nosso planeta. O movimento de rotação em torno de si mesma e o movimento de translação em torno do Sol. O movimento de rotação é aquele que a Terra realiza em torno de si mesma. O tempo que a Terra leva para fazer essa volta é em torno aí de 24 horas, responsáveis pelo dia e noite. A translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol, sendo que ela demora 365 dias, 4 horas e alguns minutos para completá-lo. Esse movimento é o responsável direto pela existência das estações do ano, como o eixo de inclinação do nosso planeta é de 23 graus e 27 minutos, há períodos em que os dias são maiores que as noites, ocorrendo aí a formação dos solstícios de verão, período em que as noites são maiores que os dias, solstícios de inverno, e períodos em que eles possuem a mesma duração, que são os equinócios de primavera e outono. O ano bissexto é o ano no qual se acrescenta um dia extra, ficando com 366 dias, um dia a mais do que os anos normais, de 365 dias. Isso ocorre porque a cada ano o tempo de duração do movimento de translação é de 365 dias e 6 horas. Essas 6 horas que sobra a cada 4 anos soma-se 24 horas, ou seja, 1 hora a mais, que é acrescido ao calendário no mês de fevereiro. Como já falamos, a Terra apresenta uma inclinação em seu eixo de rotação de 23 graus e 27 minutos. Se a gente observar, por exemplo, aqui, ela está um pouquinho inclinada, ou seja, devido ao eixo de inclinação dela. Devido a essa inclinação aqui, e veremos que durante parte do ano, que o hemisfério sul recebe mais iluminação aqui do que o hemisfério norte. Essa região, o hemisfério sul, que recebe mais iluminação, irá ocorrer o verão mais quente devido à incidência de raios solares. Enquanto o hemisfério norte recebe menos incidência de sol, irá ocorrer o inverno. Se imaginarmos a Terra, essa mesma Terra, do outro lado de cá, o que a gente percebe agora? Que onde antes aqui era inverno e aqui o verão, agora inverte aqui. Ou seja, agora o hemisfério norte passa a receber mais iluminação, enquanto o hemisfério sul passa a receber agora menos iluminação. Onde antes era inverno, agora passa a ser o verão. E onde antes era o verão, agora passa a ser o inverno. Quando a Terra estiver nessas duas posições, aqui e aqui, nesse momento aí, ocorre o equinócio, quando o dia e a noite têm exatamente a mesma duração no planeta inteiro. Elas marcam o início das estações do ano. Ou seja, aqui ocorrerá a primavera no hemisfério norte e o outono no hemisfério sul. Do lado de cá ocorre o outono no hemisfério norte. Esse fenômeno só ocorre 2 vezes ao ano. No dia 22 de dezembro ocorre o solstício de verão no hemisfério sul e de inverno
no hemisfério norte. Os raios solares, nessa situação aqui, incidem diretamente sobre o Trópico de Capricórnio aqui. A duração do dia é maior no hemisfério sul e, consequentemente, menor no hemisfério norte. Então aí irá ocorrer o solstício de verão. 21 de março ocorre o equinócio para o hemisfério sul, essa área aqui, e de primavera no hemisfério norte. A duração entre as porções de dia e noite é a mesma para qualquer ponto da superfície do planeta. Aqui, 21 de julho, ocorre o solstício de inverno para o hemisfério sul, ou seja, onde antes era o verão, agora passa a ser o inverno, e de verão para o hemisfério norte. Os raios solares incidem diretamente sobre o Trópico de Câncer. A duração da porção clara do dia é mais longa do que o hemisfério norte e mais curta no hemisfério sul. Dia 23 de setembro ocorre o equinócio de primavera para o hemisfério sul e o de outono para o hemisfério norte. A duração entre o dia e a noite é a mesma para qualquer ponto da superfície do planeta. Aqui, nessa tabela, nós podemos visualizar as nomenclaturas dos solstícios e equinócios e suas descrições, conforme foi explicado anteriormente. Bom, pessoal, nossa aula é só até aqui. Na próxima, iremos dar continuidade a ela. Até lá!